E aí, pessoal, podcast do Brasileirão no ar, 31ª rodada, né, para a gente comentar os jogos de quinta-feira, né, teve jogos importantes, pelo menos um muito importante, pensando em topo da tabela, no parte de baixo da tabela também tivemos alguns duelos muito importantes, tá? Eu começo pelo destaque da noite, a gente pode dizer assim, que foi o clássico nacional entre o Flamengo e o Palmeiras, né? O jogo foi no Mané Garrincha, foi em Brasília, então, apesar de mandante, não era bem a casa do Flamengo, né? Mas fato é que o Flamengo venceu, fez valer o seu mando de campo e fez valer aí um, um retrospecto positivo, né? Pensando em confrontos passados, confrontos recentes contra o Palmeiras. Em 2019, o Flamengo foi muito superior em todos os duelos contra o Palmeiras no primeiro turno, né, naquele turno rodeado de polêmica, né, onde o Flamengo teve vários jogadores do seu elenco contaminado, o Flamengo tentou adiar a partida, o Palmeiras foi um duelo de bastidores, né, um clássico de bastidores, e a partida acabou acontecendo, né, e o Flamengo mesmo com o time de garotos, um time reserva conseguiu arrancar um empate contra o Palmeiras. Então, assim, é um duelo que nos últimos anos tem ganhado, né, contextos interessantes e se tornou de fato um clássico nacional, por que não dizer isso? E, e dessa vez o Flamengo prevaleceu mais uma vez. Tá? Foi um Palmeiras apático dentro de campo, a gente pode dizer assim, né? Essa que é a verdade. Um Palmeiras que eu não digo que foi presa fácil, o jogo foi meio morno, apesar do Flamengo ter sido superior na partida. A partida não foi assim, um partidaço, uma grande exibição do Flamengo, apesar dos dois gols. Tá? O primeiro gol do Flamengo sai num, numa atrapalhada, né, num lance bizarro defensivo do Palmeiras, onde o Kusevich vai tirar a bola do gol, ele dá um chutão e aí a bola bate no Luan, o outro zagueiro do Palmeiras, e entra no gol. Com isso, o Flamengo consegue abrir o placar, né, dá um pouco mais de tranquilidade para esse time que tem tido jogos nervosos, né? A gente vem comentando isso. O Flamengo vem fazendo boas exibições em algumas partidas e não consegue converter, não consegue pôr a bola para a rede. E, curiosamente, essa partida, apesar de ter tido algumas oportunidades antes, apesar de ter tido boas oportunidades antes, curiosamente, essa partida que o Flamengo não teve um volume ofensivo tão grande, o Flamengo consegue dois gols, né? É curioso essas coisas do futebol, mas enfim, o Flamengo abre o placar, o Palmeiras acho que pouco poder ofensivo, né? Pouco reagiu, a gente pode dizer assim, diante desse gol que tomou, desse gol casual, né? Esse gol meio de trapalhada, a gente pode dizer assim. Teve um grande lance do William, né? Um gol que difícil, né? A bola veio cruzada, ele tentou bater de primeira, passou muito perto da trave. Eu acho que talvez esse tenha sido a chance mais clara do Palmeiras na partida, né? Tirando isso, o Flamengo foi superior nas posses de bola. O Flamengo, acho que teve mais vontade de vencer a partida, se a gente pode dizer assim, porque foi um jogo. Desculpa os torcedores e as equipes, mas foi um jogo de compadre, né? Parecia um jogo amistoso. Né? O Palmeiras que jogou com tanta intensidade contra o Corinthians, né? Pela rivalidade que se acentuou nos últimos anos, eu esperava um jogo mais, acho que um jogo mais pilhado não só do Palmeiras quanto do Flamengo. Assim, foi um jogo, assim, eu falo do Palmeiras, mas tudo vale para as duas equipes. Assim, foi um jogo muito morno, tá? Contexto muito frio, a gente pode dizer assim, pelo contexto que tomou, né, esse duelo entre as duas equipes nos últimos anos, com provocações, né, o Palmeiras zoando o cheirinho quando foi campeão brasileiro, depois o Flamengo tirando o sarro do Mundial do Palmeiras quando foi campeão em 2019, né, do Campeonato Brasileiro e da Libertadores. Então é um duelo que nos últimos tempos foi ganhando uma pimenta a mais, um tempero a mais, mas que não, a gente não viu isso dentro de campo, né? Foi um jogo bem aquém daquilo que a gente poderia esperar e o Flamengo, eu tinha comentado ontem, né? Era um jogo
seria decisivo para as duas equipes, para as pretensões das duas equipes nesse Campeonato Brasileiro. Tá aí o Flamengo com essa vitória chega a 55 pontos, chega na terceira colocação e o Flamengo tem um jogo a menos, tá? Então é muito importante essa vitória para o Flamengo, para as pretensões do Flamengo de fato disputar o título. Um time que vem oscilando muito, tá, em questão de resultados. Eu acho que tem tudo para passar o São Paulo pela fase do São Paulo, mas eu acho que a gente tem que ver uma sequência maior do Flamengo. É diferente do Internacional, que já é uma realidade, 7 vitórias consecutivas. O Flamengo não. Mais uma vitória, ok, mas são partidas onde o Flamengo não vem mostrando um primor de atuação, né? Não vem fazendo uma grande exibição, aquelas exibições incontestáveis que a gente se acostumou a ver em 2019, mas é uma vitória importante porque coloca o Flamengo de volta é, nessa briga pela liderança, coloca de vez, né? O Flamengo nunca saiu de fato dessa briga pela liderança, mas vinha correndo um pouco por fora, né? Vinha fazendo um campeonato mais de observador do que de fato de estar lá e de disputar o caneco. Agora não. Agora eu acho que o Flamengo entra de vez mesmo, sim, entra como um dos grandes favoritos a essa disputa desse título. Então foi uma vitória importante, né, que apesar de ter sido uma partida morna, o Flamengo consegue uma vitória e num saldo de gols importante, né? O primeiro pode ter sido numa atrapalhada da defesa do Palmeiras, mas o segundo gol foi um belo gol, né? Uma bola que acabou sobrando para o PP e ele bate de primeira, faz um belo gol e consegue com isso fechar a fatura. Então, é uma partida que para mim foi um pouco decepcionante, tá? Independentemente se o Flamengo vencesse, se o Palmeiras vencesse, se fosse um empate, eu esperava, tá? Eu imaginava, obviamente, que fosse um duelo muito equilibrado, mas eu imaginava que tivesse um alto nível, tá? A partida foi equilibrada, mas foi um jogo de baixo nível, tá? Todo respeito, mais uma vez, às equipes, aos torcedores, mas não condiz, tá? Com o ambiente, com a rivalidade que foi se criando ao longo dos últimos meses, dos últimos anos, né? Então, foi um pouco decepcionante, tá? Para o Flamengo foi fundamental, não foi muito importante, foi fundamental para o Flamengo é, recuperar a confiança, né? Ver a distância para o líder diminuir e sonhar com um possível um possível segundo lugar, né, com uma vitória e com essa partida a menos que tem, por que não? Se conseguir vencer esse jogo de atraso, o Flamengo assume a vice-liderança e, e eu acho que possibilita sim, não só já pode sonhar, obviamente, mas possibilita sim ao elenco, ao torcedor sonhar de vez, né? Começar a sonhar alto, a acreditar ainda mais. É um Flamengo que é um time experiente, né? Esse elenco, grande parte dele foi campeão de 2019 do Campeonato Brasileiro. Então é um time experiente, é um time que conhece os caminhos. Agora precisa colocar isso dentro de campo, precisa estar com a confiança em dia. E eu acho que essa partida foi fundamental para o Flamengo recobrar essa confiança, tá? E de fato agora sim sonhar com esse título, porque agora sim está um pouco mais perto, né? Tá um pouco mais perto. Antes estava perto, mas uma rodada de distância, né? Você fica com o pé atrás, agora não. Agora eu acho que o torcedor flamenguista é, recupera o otimismo e um time um time que tem tanto, acho que tanta sinergia com a sua torcida, é importante que tanto o elenco quanto o torcedor esteja com esse otimismo em dia, esse otimismo no mesmo nível, porque o Flamengo tem tudo para colher frutos em cima disso, né? E pro lado do Palmeiras, eu acho que não digo um balde de água fria, mas não deixou de ser para as pretensões do Palmeiras de disputar o título desse ano, né? Desse ano não, né? O ano passado, na verdade, temporada de 2020. Mas joga meio que um balde de água fria nas pretensões do Palmeiras para disputar esse título, porque o Palmeiras, óbvio, tem torneios, campeonatos que são a prioridade. O Campeonato Brasileiro é lucro, obviamente, mas o Abel Ferreira não vem poupando os jogadores, ele não vem poupando o elenco.
Ele vem colocando o time titular, os jogadores que ele costuma pôr como titular, e dessa vez não foi diferente. Lógico que não foi o elenco inteiro, mas boa parte dos jogadores que são titulares estavam em campo. Destaque aí o goleiro Everton, o zagueiro Luan, o Vinha, que é o lateral, Danilo. Então, Luiz Adriano começou o jogo, começou jogando. Então, são jogadores que costumam ser titulares e que entraram mais uma vez dentro de campo, né? Então, o, o, o Abel não vem poupando. Ele vem deixando claro que, óbvio, não quer que esses jogadores percam ritmo de jogo. Isso é claro, essa postura, essa ideia, mas fica claro também que ele quer o título, ele quer brigar por isso, ele quer esse feito, essa conquista. E essa derrota ficou um pouco mais distante, né? O Palmeiras que a gente viu, um Palmeiras muito apático, de baixa produção. Quando o time começou a render um pouco mais no segundo tempo, o Abel começou a fazer as substituições e o time perdeu o rendimento. Foi semelhante ao que aconteceu na partida contra o Grêmio, né? O Palmeiras amassou o Grêmio no primeiro tempo, o Abel começa a fazer as substituições, o time perde rendimento e o Grêmio se encontra no jogo. O Palmeiras, quando vinha melhorando, podendo sonhar aí com um possível gol de empate, o Abel faz as substituições, o time perde rendimento e o, o Flamengo fecha a conta com o segundo gol. Então é, é, é estranho, né? Essas atuações do Palmeiras. Eu acho que eu não acho que é motivo para preocupação de forma alguma, mas deixa o torcedor com uma certa ansiedade. Qual é o Palmeiras que vai entrar na final da Libertadores? É o Palmeiras que vai render muito ou é o Palmeiras que vai render pouco? É por isso que dá essa preocupação, chama essa atenção, porque, repito, o Abel não está poupando. Em todas as partidas ele começa com vários jogadores titulares e na partida contra o Grêmio, o início de partida foi sensacional. Contra o Corinthians jogou o tempo inteiro de forma exemplar. Agora nessa partida contra o Flamengo já foi uma queda significativa de produção. Lembrou muito o Palmeiras que atuou contra o River. Um time apático, um time cansado dentro de campo e chama atenção por isso, né? Porque o torcedor deve se perguntar qual é o Palmeiras que vai entrar em campo na final da Libertadores, né? E eu acho que essa derrota é importante, para deixar claro, para a comissão técnica do Palmeiras que, é, é, lógico, a gente quer o título do Campeonato Brasileiro, mas já se desgarrou um pouco. Ainda é possível, matematicamente dá para chegar, agora está distante, está distante. A gente tem que focar naquilo que é palpável, naquilo que está mais perto da gente, que é a Copa do Brasil e a Copa Libertadores. Então, se vale de consolo para o torcedor palmeirense, a gente pode dizer assim, né, assim, uma coisa para o palmeirense pensar, né? Deixa eu pegar os jogos do Palmeiras, os próximos jogos, porque o Palmeiras vem oscilando, né? Então, se vale de otimismo para o Palmeiras, vamos lá. O Palmeiras fez uma partida mais ou menos contra o Grêmio, fez uma grande partida contra o Corinthians, agora fez uma partida mais ou menos contra o Flamengo. Se valer a lógica da oscilação, o Palmeiras na próxima partida contra o Ceará vai fazer um bom jogo. Depois, contra o Vasco da Gama, da Gama, perdão, Vasco da Gama, desculpa o torcedor do Vasco. Contra o Vasco, vai fazer uma partida mais ou menos e na final da Libertadores vai fazer uma grande exibição de novo. Então, se vale de, de alegria aí o torcedor, se essa oscilação de fato valer uma partida sim, uma partida não, tem tudo para a final da Libertadores o Palmeiras chegar em alta. Agora, a final da Libertadores é um clima diferente, né? É um clássico e eu acredito sim que, independentemente do que aconteceu, o Palmeiras vai entrar muito bem em campo. Acho que a torcida pode estar bem consciente disso e bem tranquila disso. Pela exibição que o Palmeiras fez contra o Corinthians, deixa claro que é um time que não é só pela questão da final da Libertadores, é a questão de você jogar um clássico contra um rival do estado. Então, eu acho que o torcedor palmeirense pode confiar que o Palmeiras vai entrar bem dentro de campo, vai entrar ligado. Agora,
algumas coisas chamam a atenção, né? Principalmente pelo primeiro gol, era coisa que não costuma, é coisa que não costuma acontecer. O Palmeiras é muito bom nessa saída de bola, o Palmeiras vem tendo sorte em lances importantes, e nesse lance aconteceu tudo que não podia acontecer, né? Nos dois gols, aliás, né? O primeiro que foi o gol bizarro, e o segundo que a defesa não conseguiu tirar a bola, não fechou, enfim, foi uma partida, eu acho que tudo deu errado, a gente pode dizer assim, e eu acho que deixa claro para o Abel que as intenções do Palmeiras no Campeonato Brasileiro são outras. E ele precisa, né, se ele quiser chegar 100% na final da Libertadores, o que eu falei, eu acho que ele está colocando não só para vencer, mas para que os jogadores não percam sequência, né, para que os jogadores não esfriem, para que os jogadores continuem jogando, continuem jogando, performando em alto nível. Né? Para isso você precisa ter uma sequência. Agora, é importante ele começar a dar um descanso a mais, né? Jogadores entrar de repente na metade do segundo tempo, né? É importante jogar todas as partidas, eu também acredito isso. Agora, jogar 60, 70 minutos e aí você substitui o cara, eu acho que é uma carga excessiva. Aí é um pouco a mais. Né? Mas enfim, é ele que está no comando, ele que sabe da condição física dos atletas, né? Ele que tem o contato com os fisiologistas, os preparadores físicos, enfim, ele que tem essa noção. Então, vem fazendo um grande trabalho. Foi uma partida em que o Palmeiras performou muito pouco e por isso foi derrotado pelo Flamengo. E o Flamengo entra de vez, né? Uma partida que foi muito importante para o Flamengo voltar a sonhar de vez com esse título do Campeonato Brasileiro, tá? Foi muito importante essa acho que foi um ponto, é o que eu falei ontem, né? Era um ponto, uma partida que seria um ponto chave, né, nas pretensões das duas equipes no campeonato. E eu acho que deixou claro que agora o Flamengo briga mesmo pelo título, de vez pelo título, né? Uma derrota, por exemplo, desmoralizaria e eu acho que deixaria o time mais focado, por exemplo, na, no G4, né, na briga por G4. Agora, com essa vitória, fica muito perto. O Flamengo depende só de si, né, de repente embalar como o Internacional fez, para conseguir correr atrás e chegar, tentar assumir a liderança e tentar levar o caneco. Né? E para o Palmeiras, claro, o sonho continua, ainda é possível, matematicamente é possível, mas fica um pouco distante. Acho que agora a atenção maior tem que ser dada às outras competições que são consideradas mais importantes e são de fato, né, pela cobrança da torcida, pelo sonho do torcedor, são de fato conquistas mais importantes para o Palmeiras. Não que o brasileiro não seja importante, o brasileiro é muito importante, isso você não tenha dúvida. Agora, pela distância que se tem pela liderança, né, acho que assim, pelas chances, né, de você conseguir vencer uma final, você já está numa final, eu acho que por isso que tem mais importância, não só pela grandeza do torneio, né, que é a Libertadores, a Copa do Brasil, mas por você já estar na final. Acho que por isso que o grau de importância é muito maior. Né? E no brasileiro você é o quinto colocado, né? A 8 pontos do líder. Então, assim, é uma distância significativa e uma distância que dá para chegar, claro, mas não pode pensar nisso agora. Né? O Palmeiras tem que estar 100% focado na disputa da final da Libertadores, que está quase chegando, está quase aí. Tá? Os outros jogos da rodada, curiosamente, né, o outro finalista da Libertadores, o Santos, perdeu também por 2-0. Perdeu 2-0 do Fortaleza. E assim, interessante a gente, a gente ver que essas duas equipes, né, que vão disputar a final da Libertadores, as duas equipes perderam de 2-0 na rodada, né? Interessante, né? Tinha ganhado bem na rodada anterior e agora os dois perdem, né? E por o mesmo placar. Então, chama atenção o Santos, que claro, diferentemente do Palmeiras, aí sim entrou com um time mais reserva, né? O Cuca agora sim poupa os jogadores e o objetivo do Santos é claro. O objetivo do Santos é diferente do Palmeiras. O Palmeiras, pela pontuação, pelo elenco que tem, né, pelas opções de elenco que tem,
sonha com o título brasileiro ainda. O Santos sonha com o título da Libertadores. É o foco principal. Está 100% focado nisso. O Palmeiras está focado nisso, mas não está 100% focado nisso. O Palmeiras olha para as outras competições e o Santos não. E esse 2-0, acho que nada de, acho que de desespero, nada demais. Falar, nossa, que não é, é aquele típica derrota que acontece porque você está focado em outra competição, porque você está priorizando outra competição. Eu acho que aqui a gente tem que tirar o chapéu para o Fortaleza, que soube fazer valer, né, esse, essa vantagem, né, de você jogar contra um time em reserva do Santos. Um time que está cansado, né, por uma sequência de jogos bastante, cara, bastante rigorosa, a gente pode dizer assim. A sequência ela não perdoa e, e, e o Santos, assim como o Palmeiras, vem tendo uma sequência de jogos exaustiva. Né, e o Fortaleza vendo vislumbrando essa possibilidade de jogar contra um time reserva, essa possibilidade de vencer, de se afastar do Z4, acho que fez muito bem o seu papel, diferentemente de outros times que estão na parte de baixo da tabela, né? O Fortaleza fez bom, tirou bom proveito disso, venceu e se afasta um pouco da zona do rebaixamento, tá? Outra partida da rodada importante na parte de baixo, Goiás e Ceará. O Goiás foi goleado por 4-0 do Ceará e uma derrota que eu acho que meio que joga um balde de água fria aí no sonho do Ceará de sair do Z4, tá? Eu acho que já meio que sacramenta, né, o Goiás também como um dos possíveis rebaixados, né? Já tem gente cravando que o Goiás, junto com o Botafogo, vai ser rebaixado pelo, pelo resultado que foi. Você tomar 4-0 assim, é um placar muito expressivo, é um placar que chama muita atenção e mostra que o elenco está meio entregue, né? O elenco está desanimado mentalmente, o elenco está exausto já de conviver com essa situação. Por isso que o Goiás hoje virtualmente está rebaixado e eu acho difícil o Goiás encontrar, ainda mais depois de uma goleada como essa, né? Acho difícil o Goiás encontrar forças para sair dessa situação. A gente, obviamente, fica na torcida para que isso aconteça, mas é uma situação muito difícil. Né? Assim como viu o Botafogo, o Goiás vive uma situação muito complicada. E para encerrar, Corinthians e Sport. Né? O Sport vive tempos difíceis, primeiro time fora da zona do rebaixamento, e o Corinthians apaga a derrota, a goleada que tomou do Palmeiras na rodada anterior, né, no clássico, e apagou de vez. 3-0 para cima do Sport. Que atuação, né? Acho que chama atenção porque o Corinthians tomou outra goleada, eu não me recordo quando, e na partida seguinte parecia que ia entrar em crise, na partida seguinte venceu, né? E venceu bem, e dessa vez aconteceu a mesma coisa. O erro de percurso que falou o Wagner Mancini após a derrota para o Palmeiras foi de fato um erro de percurso. O Corinthians entrou para jogar contra o Palmeiras de uma forma que não poderia. É que eu falei, sim, a gente não sabe, claro, o que acontece internamente, o que falou, o que treinou o Wagner Mancini. Agora, para mim, o Wagner Mancini tentou entrar para jogar contra o Palmeiras como o River entrou para jogar contra o Palmeiras. Tá? Só que o Corinthians não tem qualidade técnica suficiente para replicar. Peço perdão ao torcedor corintiano, mas é a verdade. Existem limitações. Né? E o Corinthians não tem essa qualidade para fazer o que o River fez. Começou bem, conseguiu ameaçar o Palmeiras, conseguiu assustar o Palmeiras, mas depois prevaleceu, foi presa fácil, deixou muito espaço na retaguarda e o Palmeiras deitou e rolou em cima disso. Então, foi um erro de percurso. Tentou fazer algo diferente, foi surpreendido, né, e aí acabou tomando uma goleada e de fato prova que foi um erro de percurso porque venceu muito bem o Sport nessa rodada. Então o Corinthians mostra para todo mundo que foi um erro, de fato um erro de percurso, um, um erro ocasional, mas é um time que está muito equilibrado, que está muito forte, que está muito focado para buscar essa vaga para Libertadores aí que é muito possível, né? O Corinthians
sonha sim com essa vaga. É possível esse sonho pelo que vem fazendo o Corinthians, pela recuperação que teve o Corinthians. É totalmente possível e, e, e mostra que, para quem achou que a crise ia chegar, esquece. Assim, a derrota por clássico é sofrida. Muitos torcedores ilustres reclamaram, aí se manifestaram até de forma enérgica, né, nas redes sociais, que não pode perder assim para o Palmeiras, né, de Marcelinho Carioca no caso, mas o, o clássico, muita gente fala que o clássico pode derrubar treinadores, pode, se um time está bem, pode entrar numa maré de uma maré ruim, a gente pode dizer assim, e isso não aconteceu, né? O Corinthians lidou muito bem com essa derrota e mostra que, vou repetir, né, o que disse o Wagner, mas assim, foi um erro de percurso. Aconteceu porque jogou de forma errada contra o Palmeiras. Taticamente foi muito errado, né, e acabou sendo presa fácil pela equipe do Palmeiras, que é muito mais organizada, que entrou para essa partida focado no que tinha que fazer, focado em vencer o clássico, porque é um torneio à parte dentro do Campeonato Brasileiro, e fez o seu papel e fez muito bem. Então, acho que nada de demérito em relação ao Corinthians, fica a crítica, óbvio, pela forma como o Mancini organizou o elenco, fica a crítica, óbvio, por ver o Palmeiras golear o seu time e ele não fazer absolutamente nada. Ele vai decidir fechar a casa quando já estava 3-0. Aí é tarde, né? Aí a goleada, o estrago já estava feito. Mas enfim, fica esses pontos e acho que é a lição aprendida, né? Um, ficou a dor, a decepção do torcedor, mas é vida que segue, né? A tal da lei das 24 horas do Abel Ferreira, treinador do Palmeiras, de que depois de uma grande vitória, 24 horas para comemorar e depois a vida que segue. Né? Aquilo está no passado, a gente foca no futuro, na próxima partida e foi isso que o Corinthians fez e fez muito bem. Então tá de parabéns o Corinthians, mostra que a sequência continua. Né? A busca pela vaga na Libertadores continua e ela é possível e ela está próxima. Tá? E o Corinthians está fazendo jus a isso. O Corinthians está justificando essa possibilidade com uma boa campanha, né, desde que chegou o Wagner Mancini, né, nessa era Wagner Mancini. E com isso, eu fecho o podcast de hoje, que pedi desculpa, né? O podcast de ontem eu não consegui encerrar direito, eu tive um problema aqui no microfone, deu um pau aqui, e aí eu não consegui finalizar de forma apropriada, mas finalizo o podcast de hoje. Deixo o convite sempre aberto para vocês, se quiser que eu fale de outra equipe, de outro torneio. É só deixar o comentário aí embaixo. O próximo podcast a gente vem, traz a discussão para vocês, tá certo? Desejar para todo mundo um ótimo final de semana, um forte abraço. Vamos acompanhar, né, a rodada do final de semana, porque pode mudar os rumos, né, do Campeonato Brasileiro, dependendo dos resultados, né? Porque o Inter pega o Grêmio e o Inter não consegue vencer o Grêmio, né? Mas se tem um bom momento para vencer o Grêmio é agora, que vive uma ótima fase, está com um grande treinador, está com confiança em dia. Então acho que se tem um momento para quebrar esse tabu é agora. Mas existe esse tabu, né? Existe essa mística ainda em torno desse duelo. Então um duelo que pode ser muito importante aí para o São Paulo se recuperar, para o Flamengo ameaçar ainda mais o Internacional. Uma rodada muito interessante e muito importante. Vamos todo mundo acompanhar. Semana que vem a gente está de volta. Ótimo final de semana para todos. Se cuidem e até a próxima. Tchau.